A manchete é: Bolsonaro solicita ajuda de Joe Biden em seus projetos golpistas. As ameaças golpistas, a difusão de informações falsas sobre o processo eleitoral e a tentativa escancarada de melar as eleições, isso não são coisas apenas do Bolsonaro, são coisas das Forças Armadas. Aqui no Meteoro a gente insiste nisso sempre que surge a oportunidade, porque se trata de uma constatação óbvia, né? E não assim de mera opinião. Acontece que com frequência a gente é contestado. Mas nem todo militar é verdade. Ainda assim o golpismo e a tutela da democracia, esses são problemas institucionais e históricos para as nossas Forças Armadas. Não adianta tapar o sol com a peneira. Isso é o óbvio e pode ser constatado facilmente através do noticiário. Ainda assim, a imprensa que noticia esses fatos, ela opina de outra forma. Quer dizer, a realidade é uma no noticiário e é outra no comentário, é outra no editorial, é outra na boca dos comentaristas. Quantas vezes você não ouviu aí a frase? Já virou até um bordão, né? As Forças Armadas jamais entrariam numa aventura golpista com Bolsonaro. Numa boa, dane-se o que o comentarista acha. O que importa mesmo é o que a gente sabe. E aí, do que a gente sabe? Vai. Disso aqui, por exemplo, comandante da Marinha defende auditoria privada nas urnas. É isso aí, estamos falando do Almirante Almir. Acompanha o Bolsonaro nessa insistência aí de questionar o sistema eleitoral, hein? Ele que deveria calar a boca, porque almirante nenhum tem nada a ver com eleição nenhuma. E assim, será que é pra gente se sentir ameaçado com isso? Homem armado não ameaça, diz chefe da aeronáutica, negando intenção de golpe. Essa aí é meio antiga, mas tá aí o tenente brigadeiro Carlos de Almeida, fazendo uma ameaça, e pior, uma ameaça velada e, portanto, covarde, não tem coragem nem para ameaçar. Olha, tem fala golpista então do comandante da Marinha, você viu? Tem do comandante da Aeronáutica, você viu? Falta quem aí? Falta o Exército, que historicamente é a mais aloprada das três forças. Olha lá, ó. Exército insiste em dúvidas sobre urnas. Entendeu, né? Os três comandantes, Exército, Marinha, Aeronáutica, acompanham o Bolsonaro nessa aventura aí. Estão enchendo o saco o tempo inteiro falando de eleição. Eles foram escolhidos para fazer isso. Lembra aí de março de 2021? Bolsonaro trocando tudo no Ministério da Defesa? Depois de demitir o ministro da Defesa, o presidente Jair Bolsonaro mandou trocar os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Reunião tensa, sem espaço para que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica colocassem os cargos à disposição. Eles foram comunicados pelo general Braga Neto, substituto de Fernando Azevedo, que deveriam deixar os postos imediatamente. O que o Bolsonaro estava tentando fazer ali era uma preparação assim para 2022. Conseguiu. Sim, quer ficar no poder? Quer. Até para não ser preso, né? Precisa de ajuda dos comandantes das três armas? Precisa. O que ele faz? Afina aí. Traz para perto dele os mais golpistas entre os golpistas. A imprensa sabe disso, noticia isso. Mas faz o quê? Tenta tranquilizar o Brasil. Apesar de Braga Neto ter um alinhamento maior com o Planalto, a sinalização das Forças Armadas é a de que podem trocar os comandos, mas não se toca no essencial. Os militares vão continuar a exercer o papel institucional de defesa do país e não se prestarão à condição de bajuladores incondicionais do presidente da República. Bolsonaro, por várias vezes, insinuou usar o Exército para defender seus pontos de vista. Ouviu aí? As Forças Armadas não vão endossar golpe nenhum. Segundo quem? Segundo as próprias Forças Armadas. E aí é sacanagem, né? Olha esse título. Forças Armadas, mesmo com trocas de comandos, instituição não deve se envolver com política. Tá de sacanagem, né? Isso aí não é título de reportagem, isso aí é título de artigo de opinião. Como é que você vem me garantir que as Forças Armadas não vão embarcar nessa? E me trazendo como garantia apenas a fala das Forças Armadas? Pois é. As mesmas Forças Armadas que têm 6 mil cargos civis, que têm acesso ao orçamento secreto, que têm prótese peniana. Pois é, a Mamá tem muitos cargos, trocou terno
pela farda. Só que parece que ninguém quer falar disso no Brasil. Ninguém quer aceitar a dureza dessa realidade, por mais escancarada que ela seja. Notícia mais recente aí. Forças Armadas não se sentem prestigiadas pelo TSE. Que dó. A gente estava, enquanto o Biden falava, passando os olhos aqui nesse documento. Ele é relativamente pequeno, são ao todo 7 páginas, mas o texto introdutório do ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, ele tem três páginas de texto, basicamente. São um total de 21 tópicos que se encerram, gente, com uma questão que é preciso olhar com bastante cuidado. Afirmo que a todos não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança. Eleições transparentes são questão de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Tá aí, Forças Armadas, que historicamente tem um monte de golpe aí no currículo, desde a proclamação da República, que aliás foi um golpe, né? Elas se comportam de maneira golpista no presente. Nossa, que surpresa. Mas aí para dar o golpe, elas precisam de ajuda internacional? Precisam ou não precisam? Bom, no mínimo ajuda, né? Olha lá. Ó. Bolsonaro pede a Joe Biden ajuda americana para derrotar Lula. Essa descoberta aí é da Bloomberg e aqui está resumida pelo Noblar. Saiba que o Bolsonaro admitiu ter conversado vagamente com ele, o Biden, sobre as eleições de outubro aqui. Mas nada disse sobre isso. Não disse, só que a agência de notícias americana Bloomberg descobriu e publicou. Eric Martin, que já morou e trabalhou no Brasil, repórter há 2 anos do escritório da agência em Washington, conta que o Bolsonaro pediu ajuda a Biden para se reeleger. Sim, foi o que você leu. Bolsonaro disse que Lula é um esquerdista radical e perigoso para os interesses americanos no Brasil. Biden mudou de assunto, segundo testemunhas da conversa. Essa informação, ela obviamente está circulando nos Estados Unidos, porque assim, quando o presidente dos caras é convidado para sabotar um país ao sul, de novo, é óbvio que eles se interessam, né? E tem mais sobre o Brasil circulando. Olha lá, o novo aliado de Bolsonaro na tentativa de questionar as eleições do Brasil. As Forças Armadas. Artigo do Jack Nickas. Colaboram também o André Spigariol, de Brasília, e o Leonardo Coelho, no Rio de Janeiro. Aí no texto estão elencados fatos que demonstram, assim, para além de qualquer dúvida, que as Forças Armadas, elas estão atuando, sim, para questionar, talvez boicotar o processo eleitoral no Brasil. Assim, é bem diferente de qualquer coisa que circule aí na imprensa nacional, né? Bem diferente. Aqui tem uma preocupação adicional, aliás, que nos fala muito aqui no Brasil, que é, não tem só Forças Armadas, também tem que pensar nas polícias. Olha lá. Algumas autoridades americanas estão mais preocupadas com os cerca de 500 mil de policiais em todo o Brasil, porque geralmente são menos profissionais e apoiam mais Bolsonaro até que os militares. Isso de acordo com um funcionário do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, né, que falou sob condição de anonimato. Beleza, tudo dito, tudo informado. Me permita pirar só um pouquinho, que é para ver se eu consigo me fazer entender por quem ainda acha que eu estou generalizando ou escrachando ao falar de golpismo no Brasil. Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. O que você está vendo aí? Sabe o que você está vendo? Nada. Porque você está olhando muito de perto. Você está olhando muito de perto, assim como a nossa imprensa está olhando para o nosso problema. Agora afasta. Continua afastando, afasta mais um pouco e mais um pouco. Vem para longe e... Opa, de longe, ó. De longe dá para enxergar. Essa é a visão que os gringos conseguem ter do golpismo no Brasil. De longe, eles conseguem enxergar. O Brasil tem um elefante na sala. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.